Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática e nessa aula você vai aprender a multiplicar e a dividir monômios. Lembrando que existem 2 vídeos na playlist do 8º ano que dão noções anteriores, que são pré-requisitos para que você aprenda a multiplicação e a divisão de monômios, ok? Primeiro, monômios, conceitos básicos. Não deixe de assistir para você entender o que é um monômio, as partes que compõem o monômio, tá? E o que são monômios semelhantes. E também tem a videoaula aí sobre adição e subtração de monômios, ok? Vamos começar então agora com a multiplicação. Como eu coloquei aqui, basta multiplicar coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal, observando a propriedade de potências de mesma base. Então, gente, diferente da adição e da subtração, que você só pode somar ou subtrair monômios que têm a mesma parte literal, no caso da multiplicação, vale tudo. Você pode multiplicar qualquer monômio por qualquer monômio, independente se a parte literal é igual ou é diferente. E aí você vai fazer o seguinte: multiplicar número por número, que foi o que eu escrevi aqui, coeficiente por coeficiente, e parte literal por parte literal, observando aquelas propriedades de potência de mesma base. Que diz o seguinte: quando você multiplica potências de mesma base, você tem que repetir a base e somar os expoentes. Vou até colocar um exemplo aqui. Olha só, por exemplo, se você tem assim... só um minutinho, deixa eu ativar o lápis. Ó, se você tem 5 elevado à quarta potência vezes 5 elevado ao quadrado, você aplicar a propriedade da potência significa que você tem aqui, ó, uma multiplicação de potências onde a base é a mesma, a base aqui é 5, a base aqui é 5. Você pode repetir a base e somar os expoentes. 4 mais 2, 6, tá? Não sei se vocês estão lembrados dessa propriedade, mas é assim, toda vez que você tem uma multiplicação de potências, onde a base é a mesma, a base é esse número maior de baixo, você repete a base e soma os expoentes. Aqui tem 3 elevado ao quadrado vezes 3. Aí, é bom lembrar que quando a base ela não apresenta nenhum expoente, significa que o expoente é 1. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 3 elevado à primeira é 3. Então, esse 1 ele existe aqui, ele fica ali oculto, né? Vamos dizer assim. Então, se eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 elevado à primeira, você repete a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Tá? Então, coloquei esses 2 exemplos numéricos para a gente poder aplicar aqui nos monômios. Vamos lá. Primeiro exemplo, 2x vezes 2x. Vamos multiplicar número por número. 2 vezes 2, 4. E parte literal, parte literal. Então, você tem x vezes x, se aplica essa propriedade aqui, ó. Você repete a base, soma os expoentes. Aqui o expoente é 1 e aqui o expoente é 1, né? Então, a base é igual x e x. Repeti a base, somei os expoentes, vai dar 2, tá ok? Vamos para o segundo exemplo. Aqui, 3a vezes menos 4b. Eu vou multiplicar parte numérica com parte numérica. 3 vezes menos 4 vai dar menos 12, né? Sinais diferentes dá menos na multiplicação. 3 vezes 4, 12. Agora vamos ver a parte das letras. A vezes B. Aqui as bases são diferentes, as letras são diferentes, basta você repeti-las aqui na frente. Ó. A vezes B dá AB. Só isso. Então, acho que ela fica um pouquinho mais complicada quando as bases são iguais. Você tem que lembrar que você tem que somar os expoentes. Vamos olhar o terceiro exemplo, letra C. Menos A elevado ao quadrado vezes 2AB. Bom, aqui menos A ao quadrado é menos 1, porque quando o monômio não apresenta coeficiente, significa que o coeficiente é 1. E aqui, como é negativo, então menos 1. Então, eu tenho que fazer menos 1 vezes 2, que dá menos 2. E parte literal por parte literal.
Aí é o seguinte, a ao quadrado vezes AB, eu tenho a ao quadrado aqui e o a elevado a primeira aqui. Então, ó, eu vou fazer primeiro esse daqui. A ao quadrado vezes a elevado a primeira dá a elevado a terceira potência. E esse B não tem ninguém para somar o expoente com ele, né? Porque só tem ele aqui. Então, eu vou repetir ele aqui na frente, tá? A letra que ela aparece só uma vez, você só repete ela. Se ela aparece nos dois monômios, você soma os expoentes, tá? Se tiverem 3 monômios sendo multiplicados, as letras que aparecem repetidas, você vai somar os expoentes, e as que aparecem que são diferentes, que só aparecem uma vez, você vai repetir na frente, ok? Letra D. Menos x vezes menos 7x ao quadrado. Aqui também o coeficiente é menos 1. Então, menos 1 vezes menos 7. Na multiplicação, sinais iguais dá mais 1 vezes 7, 7. Agora, x vezes x ao quadrado, repete a base que é x e soma os expoentes, tá? 1 mais 2. Aqui o expoente é 1. Vamos agora para a letra E. 7ab vezes 2ab ao quadrado c. Eu vou fazer 7 vezes 2, que dá 14. O a eu vou multiplicar com esse azinho de cá, ó. A vezes a dá a ao quadrado. B com b ao quadrado vai dar b elevado à terceira potência, né? Porque aqui o expoente é 1, 1 mais 2, 3. E o c, ele só aparece do lado de cá, então eu só vou repetir ele aqui na frente, ok? Letra F. Eu tenho agora uma fraçãozinha para dar uma complicada, né? Então, eu tenho aqui, ó, 3/4 vezes 1/2. Aí, a gente vai ter que lembrar como que se multiplica frações. Multiplicar frações, basta você multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, só isso. Então, ó, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Pronto, a parte do coeficiente está resolvida. Agora, vamos ver a parte das letras. É x à quarta vezes x ao cubo. Vai dar x elevado a 4 mais 3, 7. Então, x elevado a sétima potência. Tá, gente? Multiplicação é desse jeito que se faz. Agora, a gente vai ver aqui a divisão. Divisão é meio parecido, só muda uma regra que ao invés de você somar os expoentes, você tem que diminuir os expoentes das letras que são iguais. Então, olha só, basta dividir coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal, observando a propriedade de potência da mesma base. Então, olha só, vamos dar um exemplo numérico aqui. 5 elevado à quarta dividido por 5 elevado ao quadrado, você repete a base, que é o 5, e diminui os expoentes. 4 menos 2, 2. Outro exemplo. 10 elevado à nona, dividido por 10 elevado à nona. Vou repetir a base e vou diminuir os expoentes. 9 menos 9, 0. Ficaria 10 elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Então, pode acontecer isso também. Pode acontecer até do expoente dar um número negativo. Por exemplo, 8 elevado à sétima dividido por 8 elevado à oitava. Então, você tem a base 8, repete. 7 menos 8 dá menos 1. 8 elevado a menos 1, ok? Então, é isso. Toda vez que for, se for multiplicação, soma-se os expoentes. Se for divisão, diminui-se os expoentes. Então, vamos aqui aos exemplos de divisão com monômios. Vamos dividir primeiro parte numérica por parte numérica. 12 dividido por 3 dá 4. X ao sexta dividido por x ao quadrado vai dar x elevado a 6 menos 2, 4. X elevado à quarta potência. Agora, aqui na letra B, menos 9x ao quadrado dividido por 3x. Então, eu vou dividir menos 9 por 3. Menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Por quê? Aqui o expoente não tem 1. 2 menos 1, 1, tá? Aí eu não preciso colocar. Letra C.
28 dividido por 4, que vai dar 7. A ao quadrado dividido por A ao quadrado. Olha, aconteceu o exemplo que eu coloquei numérico aqui do lado. Vai dar A elevado a 0. Por quê? 2 menos 2 dá 0. Então, A elevado a 0 vale 1. Então, isso aqui é 7 vezes 1, tá? No lugar de A elevado a 0, eu ponho 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 7 vezes 1, 7. Então, aqui eu coloquei na forma mais simples possível. Aqui, 21, na letra D, né? 21x ao cubo y dividido por menos 7xy. 21 dividido por menos 7, bom, sinais diferentes dá menos, vai dar 3, né? X ao cubo, também você vai dividindo letra igual com letra igual, tá? X ao cubo dividido por x, vai dar x elevado ao quadrado. Depois, y dividido por y, vai dar y elevado a 0 de novo. Por quê? Porque aqui é 1 e aqui é 1. E 1 menos 1, 0. Então, isso daqui vira 1. Que aqui na multiplicação, você vai ver que ela não vai fazer nenhum efeito, ó. Vezes 1. Então, você nem precisa colocar quando for assim. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Repete x ao quadrado. Tá vendo? Você trocar isso daqui por 1, é só você repetir essa primeira etapa aqui. Porque o 1 na multiplicação, ele não altera nada, tá? Letra E. 10x ao quadrado dividido por 2x ao cubo. 10 dividido por 2, que dá 5. X ao quadrado dividido por x ao cubo, que dá x elevado a menos 1. Por quê? 2 menos 3 menos 1. Tá? Então, olha só, voltando aqui no exemplo numérico, 8 elevado a menos 1, só para eu terminar de explicar para poder voltar aqui. É a mesma coisa que 1/8, tá? Porque quando o expoente está negativo, você inverte a fração. Inverte a fração e mantém o expoente sem sinal de menos. Como o 8 aqui, ele não tem denominador, o denominador dele é 1. Para eu tirar esse menos do expoente, eu inverti. Então, ficou 1/8. 1/8 elevado à primeira dá 1/8. Então, é isso que eu vou fazer aqui, olha só. 5 eu vou repetir vezes x elevado a menos 1. O x aqui, quando não tem denominador, é 1. Então, fica 1 sobre x elevado à primeira. Só que elevado à primeira, eu nem preciso colocar, porque todo número elevado à primeira é igual a ele mesmo. Então, ficou aqui 5 vezes 1, 5 sobre x, ok? Na letra F, eu tenho 5A dividido por 15B. Aqui, eu acho que é uma dúvida que, às vezes, você pode ter pensado. E quando as letras forem diferentes, o que eu devo fazer? Se forem diferentes, eu aconselho a vocês não fazer desse jeito. Monta a fração, porque fração, gente, é a mesma coisa que divisão, tá? Então, 5A dividido por 15B é a mesma coisa que 5A sobre 15B, tá? Se você escrever qualquer divisão em forma de fração, é a mesma coisa. Eu poderia ter feito isso aqui nas anteriores, tá? E aí, você vai simplificar essa fração quando for possível. E quando não for, vai ficar desse formato mesmo. O A e o B vão ficar quietinhos. O 5 e o 15, eles são divisíveis por 5. Dá para dividir por 5 em cima e embaixo. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 1A. E 15 dividido por 5 dá 3. 3B. Então, eu tenho 1A, mesma coisa que A, sobre 3B. 3B mesmo, tá? Que tá na forma mais simplificada possível. Então, gente, é isso aí. A aula termina aqui. Eu queria pedir para, se você gostou, clica no gostei e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Obrigada!